Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pava e Hélio Respondem. Muito bom estar aqui com você. Hoje nós vamos falar sobre o envelhecimento e coisas que promovem o nosso envelhecimento. Comidas do dia a dia, alimentos, coisas que nós ingerimos ou deixamos de ingerir e alguns hábitos também que fazem com que a gente envelheça mais rápido. Claro, não a idade cronológica, mas a idade que aparenta fisicamente, biologicamente, certo? São dicas preciosas que nós vamos dar hoje para vocês. Fiquem conosco porque está começando este magnífico quadro que nós respondemos as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários deste vídeo. Então deixem suas perguntas para que a gente responda no sábado que vem, tá bom? Então vamos lá, e se você gostar do vídeo, deixe o like, tá bom? Vamos começar então a falar aqueles alimentos que prejudicam bastante, que realmente promovem o nosso envelhecimento. E talvez eu vou começar, Hélio, pelo que um dos que fazem o nosso envelhecimento disparar. Talvez o que seja... Porque tudo isso, gente, que a gente vai falar, é claro, é a longo prazo. Não são alimentos que se você comer hoje, você vai envelhecer. Então você pode comer esses alimentos, certo? O que a gente fala é o consumo a longo prazo, é o hábito de consumir estes alimentos. E o primeiro deles é, Hélio... A fritura? A fritura. A fritura é terrível. E não é um alimento natural, digamos assim, por mais que a gente pense que é um alimento natural. E o pior da fritura ainda é, o que faz envelhecer ainda mais, um óleo velho. Quanto mais velho é o óleo, mais saturado ele fica, promove ainda mais o envelhecimento de todas as células do corpo. E é importante isso que o Pava destacou, de que é utilizar desse tipo de alimento a longo prazo. E a gente percebe que a fritura ela está muito inserido dentro da nossa cultura e é difícil com que a gente mantenha um afastamento total dela sem um cuidado com os nossos hábitos, com a nossa alimentação. Não sou hipócrita aqui de afirmar que não utilizo às vezes da fritura, mas esses vídeos, o que nós gravamos, é para que eu ouça também. E coloco aqui, e nesse vídeo nós colocamos essa intenção, para que justamente a gente cuide da harmonia do nosso templo, que é o nosso corpo, que nos carrega com muita leveza por este plano na matéria. Por isso é importante cuidar dele. Boas recomendações, ali, porque a gente consome estes alimentos. O que realmente o problema é o excesso ou o consumo excessivo. O excesso ou o consumo excessivo. Claro, né, gente? Tem coisas que a gente nem imagina, aqueles bolinhos deliciosos foram fritos, né? É verdade. Bom, tem gente que eu acho que no final do vídeo vai querer envelhecer mesmo. São escolhas, né? Eu prefiro aparentar um pouquinho mais velho, mas aproveitar essas comidas todas, né? Os desejos mundanos, os prazeres no que tange alimentação. Porque, gente, não há dúvida de que o que mais envelhece é o estresse. Não há dúvida, o que mais envelhece é o estresse. A gente pode citar qualquer alimento para envelhecer você, ou para não envelhecer. Mas o estresse é pior do que qualquer coisa que você possa consumir ou ingerir. Porque você gera uma química completamente negativa dentro de ti que mata as suas células, os seus neurônios e todo o seu trabalho biológico. É o estar bem com a vida que faz com que o nosso envelhecimento seja adiado, né? Por isso, gente, que quando a gente se sente bem, se sente feliz, às vezes por comer uma bala, por comer um pastel, né, de queijo, né, a gente tem uma alegria tão grande, um prazer tão grande, aquilo é tão bom, nos deixa feliz, sabe? O mais importante é a gente ser feliz, estar feliz, certo? Porque isso, se a gente não está feliz, se a gente está de mal, se a gente está estressado, é pior do que ter a melhor alimentação. A gente pode ter a melhor alimentação do mundo, que ainda vai ser pior, certo? Então, tudo na vida tem uma balança, né, Hélio? Tem, e esta balança do caminho do meio é muito importante, porque por mais que a gente se sinta alegre, feliz, comendo o pastel de queijo, como tu citou, se nós comermos em excesso, o corpo vai estar em desarmonia e as conexões químicas vão propiciar que o estresse aconteça, porque são más conexões mentais também. Então, sempre nesse caminho do meio, que é o desafio do dia a dia. Muito bem, então fritura. E depois da fritura vem, Hélio, vem, é claro, as gorduras trans.
Essa não precisamos falar muito, né? Porque gordura é gordura e as gorduras transgênicas às vezes são mais difíceis de serem processadas pelo nosso organismo, pelo nosso fígado. E é importante que o nosso fígado esteja bem, porque quando o nosso fígado não está bem, ele não promove a produção de substâncias que fazem bem para a pele, certo? Quando a pessoa ela tem algum problema no fígado, vai expressar no primeiro lugar é na pele, certo? Então, e a pele é um dos modos que a gente... dá a aparência da pessoa ser mais jovem. Aliás, é o maior órgão do corpo humano, né? O maior órgão do corpo humano, né? A pele. Então, vamos evitar ao máximo gordura trans. Gordura trans é comum em bolachinhas recheadas, em alimento para criança, geralmente, né? Já começam a pegar desde cedo. Eu não sei nem se você chama de alimento, né? Coisas para a criança comer. Exato. Né? É importante essa ressignificação também com relação aos alimentos, né? Colocar coisas sutis que agreguem ao nosso corpo. Depois, gente, são os alimentos processados. Gente, os alimentos processados são tão ruins que eles poderiam ser processados por fazerem tão mal. Porque alimentos processados é presunto, é salsichão, salsicha. Enfim, a lista é enorme, né? A lista é enorme, certo? Porque eles lá têm resíduos de muitas coisas que não é justamente aquilo que você está comendo. Junto com isso tem muito sal. Junto com isso tem muito açúcar, porque o açúcar tem praticamente tudo que a gente come industrializado. Sal também em altas quantidades, porque para preservação do alimento, eles colocam bastante sal e também para dar gosto, né? E o sal está na nossa lista também do que não faz bem para a saúde e promove o envelhecimento se consumido em excesso, porque ele faz com que as células inchem e que a gente perca a hidratação do corpo. Certo? E isso faz com que as nossas células não fiquem na melhor aparência possível. E isso acaba se refletindo nesse nosso órgão, que é a pele, que vai aparentar estar mais velha. Mas também, Hélio, pode nos dar uma fadiga interna. Então, o excesso de sal, né? Ser jovem não significa apenas aparência externa, mas também a capacidade da pessoa de se locomover, de correr, de andar, de se movimentar sem se cansar. Né? E o sal pode promover o cansaço, bem como o açúcar, que também é outro item da nossa lista, certo? O açúcar, ele, na verdade, ele não é algo para se comer, mas a gente come. Vocês que conhecem o canal sabem que eu adoro bolo, né? Já comi muito mais doce do que eu como hoje. É verdade, eu posso atestar. Porque açúcar é algo altamente viciante. Quanto mais você come, mais você quer comer, porque criam-se mais receptores para as substâncias do açúcar. Então, se você abandona o doce por uma semana, 2, 1 mês, você não vai ter mais vontade de comer doce. Muito pouquinho. Mas se você come todos os dias, você vai querer mais doce, mais doce, mais doce, e nenhum vai bastar. Mas durante esse processo de ficar 2 meses ou mais sem o açúcar, sem o doce, nós nos sentimos um pouco debilitados, porque o corpo ele solicita, ele pede, está tão inserido em todos os alimentos que a gente compra por aí, que quando a gente tira, dá uma espécie de abstinência, o corpo solicita, a gente pode entrar em um parafuso. Eu já fiz uma experiência de ficar um tempo sem doce, um tempo sem açúcar, né? E aí envolve grande parte dos alimentos. Eu ia dizer, porque eu acho que tu não comeu nada nesse período. Precisei ter uma organização no meu dia a dia de praticamente cozinhar e fazer todos os meus alimentos. Sim, porque o açúcar está em tudo. Em tudo. E, Hélio, as pessoas, elas erradamente procuram alimentos sem açúcar achando que faz bem. Mas alguns desses alimentos, refrigerantes principalmente, quando diz sem açúcar, quer dizer alto teor de veneno ao invés de sem açúcar. Porque existem outras substâncias que são ainda piores que o açúcar, que substituem o açúcar, adoçam, mas não se chamam açúcar. Se chamam aspartame, dentre outros. Que sim, isto é verdadeiro veneno, inclusive serve para matar ratos. Tem muitos conteúdos. Refrigerante zero, evite. É o meu maior pedido para você neste vídeo, é evitar refrigerantes zero. Porque zero açúcar, alto teor de aspartame. E algumas pessoas também podem se perguntar o porquê que no canal de espiritualidade a gente está falando sobre isso. Eu já até comentei no início do vídeo, mas a espiritualidade, a expansão da consciência, ela abrange todas as áreas da vida. Nós somos um ser holístico, a espiritualidade é holística. Então, tratar desses assuntos
também é importante colocar a consciência no que a gente se alimenta. Você já deve ter ouvido, né? Você é o que você come. Mas eu acho que as pessoas estão se perguntando, sabe o quê, Hélio? Por que eu tô com a camisa tão amassada? Eu acho que eu tirei de um dedal essa camisa, gente. Tá muito amassada. Agora que eu tô vendo ali no vídeo. Mas realmente, tava lá, não posso nem dizer que tava dobrada. Enfim. Agora, hábitos, né, pessoal, que envelhecem as pessoas. E claro que o primeiro deles é fumar, né? O cigarro, ele obstrui as microveias, né, os microvasinhos que nós temos ao longo de toda a pele, não só da pele, de todo o corpo, e ele dificulta a passagem sanguínea nas partes inferiores da pele, criando manchas, né, dificultando a microcirculação, a microcirculação, dificultando a drenagem linfática do corpo, faz com que a pele realmente não receba todos os nutrientes e que ela não receba oxigênio, não receba água, e então realmente a pele... Bom, não é novidade, né? Você, só de olhar você pode ver, às vezes, há quanto tempo a pessoa fuma. O Pava citou o rosto porque é onde é mais visível, geralmente, né? Mas isso acontece em todo o corpo. E também vai envelhecer a pessoa no sentido dela não conseguir mais fazer uma maratona, não conseguir mais correr, não conseguir mais se movimentar e ainda ficar com todo o gás, né? Porque o cigarro, ele dá cansaço também. Isso tudo gera, além, a nível psíquico, uma falta de liberdade para a pessoa, né? E um gasto mensal. E tem um aspecto financeiro envolvido também. A falta de sono. Pois é, dormir pouco, dormir menos de 4 horas, a pessoa vai envelhecer bastante. Porque é quando dormimos que é feita a maior parte da renovação celular. E sem renovação celular, as células vão saturando, vão ficando literalmente velhas as células, com menor taxa de renovação. E isso vai se expressar não só na pessoa em se sentir como ela vai se sentir no outro dia, mas também fisicamente. Eu não tenho esse problema, Pava, eu durmo bem. Eu também. Eu acredito que eu durmo pelo menos 7 horas por dia. Faça o possível para dormir o máximo possível. Assim, claro, não o máximo possível, né? 7 horas tá bom. Mas não durma menos que 4 horas, tá? Tem campanhas, Hélio, para que a pessoa seja altamente produtiva, que diz que ela só deve dormir 2 horas e pouquíssimas assim ao longo do dia com piscadinhas. O que tu acha, Hélio? Eu já fiz esses testes também. O Hélio já testou de tudo, gente. Existe, né, o que é chamado, porque o ser humano ele tem um sono monofásico. Alguns animais, eles possuem um sono polifásico. E eu já fiz esses testes de dormir 2 horas à noite e depois, ao longo do dia, tirar sonecas de 20 minutos. E eu consegui deu 5, 6 dias. Depois até senti uma melhora no primeiro momento, mas não continuei com aquilo ali, porque o meu objetivo era ter mais tempo para as produções. E eu percebi que não estava rendendo muito as minhas produções e eu gostava de dormir também, então deixa isso para lá, deixa para os animais que estão com a natureza apropriada a esse tipo de sono. O Hélio não testou pelo tempo que deveria, né, gente? Mas, pelo menos no meu ver, e o que todos os mentores dizem, a gente deve dormir pelo menos 7 horas. Tem essa questão também de, ao estar no sono, nós estamos em contato com o plano espiritual também, onde recebemos muitos auxílios. Perfeitamente colocado, a gente não está perdendo tempo dormindo. Não, claro estamos, não. Além de rejuvenescendo, nós estamos aprendendo bastante no extrafísico. Ou aprontando bastante, né? E uma forma de diminuir o açúcar no sangue é fazendo exercícios físicos. Fazer exercícios físicos é uma boa forma de rejuvenescer. Então está aí um outro hábito para melhorar o desempenho do nosso organismo em geral. E tem uma outra coisa que, sem ela, a vida não existe. Água. Água. Tomar bastante água. Certo, gente? Porque a água é boa, faz a limpeza de todas as células do nosso corpo e as células precisam ser limpas. E também é hábito, né? Tomar bastante água é muito importante. Certa vez eu ouvi da Lauren que a nossa recepção cerebral de quando estamos com fome ou quando estamos com sede, elas são muito próximas e às vezes nós entendemos que estamos com fome, mas na verdade é apenas falta de água no organismo. Tomem bastante água. Eu estou sempre tomando água, gente. E você nota na pele também a diferença de tomar água ou não. Fica uma semana tomando bastante água para ver a diferença na pele. E não se esqueça de deixar o like e suas perguntas aqui embaixo para o próximo Pava e Hélio Respondem. Hoje foi uma pergunta generalizada, né, sobre envelhecer, dicas para, né, para dicas de alimentação para a saúde. Isso. Certo, gente? Que a gente espera que você tenha gostado bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva! Daí nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!